casa, pois essa é a casa onde se reúne parte da família de Deus nesta cidade. E conforme o que o nosso pastor diz, é a parte mais linda da cidade. É a parte mais linda da família. Amém? E ele também costuma dizer que é onde tem o pastor mais lindo da cidade. Então, né? Enquanto eu estava aqui lendo Isaías capítulo 11 e falando com você a respeito de adorarmos ao Senhor com liberdade e celebrarmos ao Senhor, eu mencionei aqui que durante o jogo do Brasil desta semana você celebrou a vitória. E provavelmente veio na sua mente assim: mas pastor, o Brasil perdeu. Quem veio na mente o Brasil perdeu? Verdade, eu também assisti. Só que fica na nossa mente a última partida. Fica na nossa mente a última situação. Fica na nossa mente a última frustração. Fica na nossa mente a última derrota. E o Brasil ganhou também essa semana, não ganhou? Por que fica na nossa mente a última derrota? E isso nós transferimos para o nosso relacionamento com Deus. Venho para a igreja, discutir com a esposa, discutir com o marido. Hoje eu tive que fazer um monte de coisa em casa, estou cansada. Não chegou aquele dinheiro que eu estava esperando. Eu sou uma derrota, eu sou um fracasso. Aí vem para a casa do Senhor. E as vitórias que te trouxeram até aqui? O que aconteceu na sua vida até aqui não é razão suficiente para você saltar, pular e celebrar o Senhor? Se o Brasil perder a Copa do Mundo, e pode perder, pastor, não profetiza isso. Não precisa profetizar, né? Não vou profetizar, não. Também quero que ganhe. Mas se o Brasil perder a Copa do Mundo, todo o futebol que esses meninos estão mostrando não valeu nada. Está amarrado em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos orar pelo Saulo, gente. Olha o jogo que esses caras estão mostrando. Olha a habilidade que eles estão mostrando. Só que nós temos aqui no Brasil, nós temos mais de 200 milhões de técnicos de futebol. Vai para o campo, perna de pau, tentar fazer alguma coisa? Estou brincando com relação à perna de pau, porque eu sei que aqui tem gente que sabe jogar futebol. Eu sei que tem gente que sabe jogar futebol. Pastor, você vai falar sobre Copa do Mundo hoje? Não, não vou falar sobre Copa do Mundo, até porque, né, os meus atores aqui já tomaram toda a atenção da mensagem. Isso, você pode descer, por favor, e pode esperar. Mas eu quis trazer isso para você a respeito do jogo do Brasil, que a nossa tendência é levar em consideração o que aconteceu hoje, esquecendo todas as maravilhas e todos os milagres e todas as vitórias que o Senhor nos deu até o dia de hoje. A Bíblia diz: Senhor, traga-me à memória aquilo que me traz esperança. E o que te traz esperança num tempo difícil é lembrar que sim, Deus abriu, como Isaías falou, Deus abriu o mar vermelho e o povo passou por terra enxuta. Deus derrubou os muros de Jericó e o povo de Israel pôde entrar na cidade. Deus derramou maná, Deus mandou maná do céu durante todo o tempo que o povo de Israel estava no deserto. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, não deixe de adorar a Deus, não deixe de celebrar ao Senhor. Lembre-se de quem Ele é, mesmo que neste momento Ele não está te respondendo de acordo com aquilo que você está esperando. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês a continuidade da mensagem do domingo passado. E esta parte, o tema é adorador inabalável. Fala comigo, adorador inabalável. Pode sentar, Sérgio. Juliano, pode sentar aí, por favor.
Salmo capítulo 15, Salmo 15, do versículo 1 ao 5, é o mesmo texto que eu li no início da mensagem da última semana. E é sobre este texto que hoje eu orei e pedi ao Senhor que Ele possa me usar agora através de uma veia de mestre e não de uma veia profética, porque neste texto eu encontro muitos ensinamentos e o desejo do meu coração é o que o Senhor nos ensine nesta noite, para que nós venhamos a ser cristãos maduros, não somente cristãos levados de um lado para o outro. Vamos lá, Salmo 15, do versículo 1 ao versículo 5. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Repete comigo, quem assim procede, nunca será abalado. Vamos estudar um pouquinho este texto. Já sabemos que foi Davi quem escreveu este texto, por conta das características. Já percebemos pelos estudos que ele provavelmente escreveu esse salmo quando a arca da aliança chegou a Jerusalém. Mas eu quero mergulhar neste texto com você de versículo a versículo. O primeiro versículo que nós encontramos aqui é: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Quando eu faço uma pergunta para Deus, Deus sempre vai responder, como vimos semana passada. O que Davi estava dizendo aqui: onde os anjos se curvam com os rostos cobertos, Senhor, como poderá o homem adorar? Quem é Ele? Quem é este Deus que agora eu estou me perguntando como eu vou habitar no teu santo monte? Quem pode conquistar este privilégio? Quem pode se tornar um adorador inabalável diante disso que nós estamos lendo? Talvez você se pergunta: como eu posso conquistar este lugar seguro em Deus? Porque habitar no Santo Monte é habitar num lugar seguro, onde não importa as circunstâncias, não importa os rumores de guerra, não importa todas as notícias que estão vindo todos os dias aos meus ouvidos, eu permaneço inabalável. Nós fomos chamados para sermos adoradores inabaláveis, porque a adoração não é uma questão de alma, a adoração não é uma questão de sentimento, a adoração é um estado de espírito. Por isso que a Bíblia diz que Deus busca adoradores que adorem em espírito, não busca adoradores que o adorem em alma, não busca adoradores que adorem em sentimento. Se eu estiver sentindo vontade, eu vou adorar. Se eu não estiver sentindo vontade, eu não vou adorar. Adoração é uma característica, é um caractere do nosso espírito, porque nós devemos adorar aquele que é espírito, e eu não posso adorar alguém que é espírito somente com o meu corpo e com a minha alma. Não alcançará nenhum propósito nisso que eu estou fazendo, quer seja música, quer seja dança, quer seja um ato de justiça, quer seja qualquer área que eu estiver agindo, quer seja servindo alguém como ao Senhor, isso também é um ato de adoração. Deus não está buscando que a sua alma se derrame diante dele, se bem que quando você adora,
a alma entra no processo, e sim, você não vai resistir, por conta da sua beleza, por conta da sua integridade, por conta da sua majestade, por conta da sua santidade. Você começa a reconhecer quem você é, e você vai se debruçar na presença do Altíssimo, e sim, você vai se render de corpo, alma e espírito. Mas a adoração inicialmente começa na alma, no espírito, e não na alma. Quem sabe Pilatos diria a respeito deste a quem nós adoramos: vejam um homem. E João, ao chegar diante do trono, diria: vejam, este é o Cordeiro de Deus, que morreu e que tirou o pecado do mundo. O santuário e o Santo Monte são referências à presença íntima do Senhor no tabernáculo de Jerusalém. Isso, para quem não esteve na semana passada, eu vou trazer um breve resumo, que era o lugar onde o povo de Deus se encontrava com Ele. Aqui Davi está olhando e dizendo: quem pode ter íntima comunhão contigo, Deus? E nós encontramos nesse salmo algumas características que respondem a essas perguntas, todas apontando para uma única resposta. Se você sair daqui nessa noite com isso cravado no seu coração, com isso gravado no seu coração, eu creio que o Espírito Santo já alcançou o propósito da mensagem. Eu quero que você preste atenção nisso. A pessoa qualificada para ter comunhão com Deus é alguém que caminha com o Senhor nas questões práticas da vida. Eu vou repetir. A pessoa qualificada para ter comunhão íntima com Deus é alguém que caminha com o Senhor nas questões práticas da vida. A verdadeira santidade é a santidade prática, e a qualidade de caráter que resume tudo isso chama-se integridade. Olha para quem está do seu lado e diz: basta que você seja íntegro. Uau! Basta só isso. O que me falta para habitar no Monte Santo do Senhor? Que eu seja íntegro. Que eu seja íntegro. O que é ser íntegro? O próprio texto está nos trazendo as características de um homem íntegro. Pratica justiça, fala, vive e pratica a verdade. Não é difamador ou fofoqueiro, não faz mal ao próximo, rejeita o mal e não concorda com quem pratica o mal, honra a sua palavra, honra as calças que veste, e as mulheres, o vestido que veste, honra o bigode, mesmo que não tenha, não usurpa o necessitado, não aceita suborno. Uau, só isso. Pastora, quem poderá passar por este crivo? Eu e você. Fala, eu e você. Fala para o teu irmão. Nós podemos passar nesse crivo, contanto que a gente não se conforme e não se amolde aos padrões deste mundo, contanto que você seja inconformado com o padrão deste mundo. O versículo 2 então traz que habitará no Monte Santo do Senhor aquele que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Observe, aqui está falando de vida, prática e palavra do homem que é aceito. Viver a verdade é muito mais importante do que falar a verdade. Só há integridade naquele que vive com integridade e é absoluto em honestidade. Sua fé será demonstrada pelas suas boas obras. Portanto, a sua fé não será uma fé morta, como diz Tiago. Porque aquele que tem fé, aquele que vive em integridade diante do Senhor, as boas obras o acompanharão. Não que as minhas boas obras me darão o direito de estar na presença do Altíssimo.
Não, mas se eu estou na presença do Altíssimo, as boas obras me acompanharão. Então não há como, é uma dissonância muito grande dizer que é cristão, mas não pratica boas obras. É cristão, mas é egoísta. É cristão, mas é ególatra. É cristão, mas não se preocupa com o semelhante. Sim ou sim, o cristão vai praticar boas obras. E não só no tempo do Natal, quando o espírito natalino chega, e eu vou numa árvore e tiro uma cartinha, e isso é maravilhoso. A turma do João está com esta oportunidade lá na Big Talk, é maravilhoso. Passe lá, pegue uma cartinha de uma criança. Mas o cristão que pratica boas obras não é somente aquele que se deixa ser levado pelo espírito natalino, e nem não poucas as vezes pelo espírito de Papai Noel. E aí começa a distribuir presentes para todo mundo, mas durante todo o ano pratica a injustiça. Integridade é o que caracteriza um seguidor consagrado de Jesus. Um homem íntegro, uma mulher íntegra é honesta nos seus relacionamentos. É conhecido pela sua retidão. Quando alguém chega e fala sobre você, a outra pessoa diz: não, isso é mentira. Eu conheço fulano de tal. Eu sei que ele jamais faria isso. Porque ele é conhecido pela sua retidão. Nós somos íntegros em nosso compromisso de viver a verdade, sem duplicidade. O que somos aqui dentro, somos lá fora. O que somos dentro de casa, somos na empresa. O que somos na empresa, somos na rua. Hoje é dia de ceia, então hoje é dia de ensino. Hoje é dia dos filhos se reunirem ao redor da mesa e fazer alguns ajustes. Por isso que eu orei para que o Senhor trouxesse sobre mim a unção de mestre e não profética. Porque é importante nós entendermos que verdadeiramente nós sim temos aberto para nós o Santo dos Santos. Agora não existe mais o véu, não precisamos mais que o sumo sacerdote se apresente diante de Deus em nosso favor, porque Cristo já se apresentou. Mas cabe a nós sermos transformados à imagem e à semelhança daquele que se apresentou. Cabe a nós a decisão de não sermos mais o que nós éramos outrora, antes de chegarmos no Santo dos Santos. Porque se você continua igual, o mínimo que eu posso dizer para você é que você ainda não chegou no Santo dos Santos. Porque é impossível chegar no Santo dos Santos, diante da santidade e da majestade do Deus Todo-Poderoso, e você não sair dali mudado, e um processo de transformação começar na sua vida. Tratar os outros com justiça e igualdade. Portanto, nós somos pessoas que os outros devem respeitar. Não porque vamos chegar a dizer: eu sou cristão, me respeita, eu sou evangélico, me respeita. Você não sabe, eu tenho 40 anos de crente. E você ainda não é reconhecido como crente, por quê? Se eu tenho que dizer que eu tenho 40 anos de crente, a pessoa que está perto de mim ainda não me reconheceu como crente, tem alguma coisa errada, não tem? Eu tenho que chegar e dizer assim: me respeite, porque eu sou pastor dessa casa. Significa então que o exercício da autoridade não está sendo feito de acordo com o que a palavra de Deus diz. Porque se eu tenho que dizer que eu sou autoridade, então significa que alguma coisa está errada com o meu exercício de autoridade. Nós somos dependentes da graça de Deus para que a gente alcance este nível de integridade. Sabe, querido, quando as engrenagens de um relógio estão se movendo corretamente no seu interior, os ponteiros no exterior mostrarão a hora exata. Se tiver algum problema nas engrenagens de um relógio, por melhor que seja a marca dele, ele não poderá te servir, ele não poderá te ser útil. Quando o nosso coração
não tem uma sólida conversão, então a nossa vida não vai manifestar o Deus que nós servimos. O nosso coração precisa ser sólido na conversão. Uma outra característica é que pratica justiça. Fala comigo, pratica justiça. Um homem justo, ele pode executar uma obra justa, mas não há obra do injusto que o torne justo. Essa é uma fala de Thomas Boston. Um homem justo executa uma obra justa, mas não a obra do injusto que o torne justo. Por quê? Porque a prática da verdadeira justiça somente é feita através daqueles que foram justificados por Cristo na cruz do Calvário. Não há justiça fora da cruz. Ah, mas eu conheço aquele fulano é um homem justo. Não, aquele fulano pratica algumas obras de justiça, ele pode praticar algumas boas obras, mas se ele não é justificado por Cristo, ele não está praticando a justiça. Ele não alcançou esta prática de justiça que a palavra de Deus está dizendo. Mas aos nossos olhos, que estamos tão acostumados com a injustiça, a qualquer sinal de alguma coisa justa, diz: nossa, aquele cara ali, olha, ele é melhor do que muitos crentes, inclusive, que eu conheço, porque olha só o que ele fez. Olha, ele comprou 1000 cestas básicas e ele foi lá para o Porto Meira e fez uma festa para as crianças. Sim, ele fez um ato de justiça, glória a Deus. Mas segundo a palavra de Deus, justo é aquele que foi justificado neste lugar, justificado na cruz. Porque as 1000 cestas básicas e qualquer outra coisa que este homem fizer, não o tirará das raízes da injustiça e da iniquidade, que o levarão para o inferno, se ele não for justificado em Cristo Jesus. Eu quero olhar com vocês para Gênesis capítulo 28. Abra lá, por favor. Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 19. Eu quero olhar para este homem chamado Jacó. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Agora eu vou convidar para os meus atores. Eu pedi que fosse um anjo um pouco mais magro, que seria mais fácil para segurar. Jacó, fugindo da cidade do seu pai,
depois de roubar o direito de primogenitura do seu irmão, depois de manifestar as características que o seu próprio nome representava, a Bíblia diz que Jacó representa usurpador. Então ele usurpa o direito de primogenitura do seu pai, do seu irmão Esaú, e a sua mãe, muito preocupada com ele, diz: meu filho, você tem que fugir, porque o seu irmão Esaú está muito bravo com você, e ele está fazendo um plano para matá-lo, Jacó. Então vá para a casa do meu irmão, habite lá por algum tempo. O pai de Jacó, Isaque, também já estava preocupado com uma outra situação, porque ele não queria que o seu filho Jacó se casasse com as mulheres cananeias. Então dá um outro conselho para o seu filho: filho, vá lá na casa do seu tio Labão e encontre lá uma mulher que seja do nosso povo, que sirva o mesmo Deus, para que você não se case com uma mulher cananeia. Então Jacó sai, e muitas vezes quando nós estamos com algumas áreas da nossa vida ainda para ser tratada e resolvida, nós achamos que a mudança geográfica, ou até mesmo o estado civil, vai resolver algum problema. Então nós estamos num casamento que está uma desordem, porque não há integridade na minha vida, não há integridade na vida do cônjuge. Então eu encerro aquele casamento e eu parto para um segundo casamento. Eu estou numa empresa que eu não estou prosperando, porque me falta responsabilidade, me falta compromisso, e muitas vezes me falta até habilidade para aquele trabalho. Então eu saio daquele lugar e falo: esse patrão aqui não me valorizou, então eu vou para um outro lugar. E achamos que uma mudança vai resolver a nossa vida. Jacó sai dali de Padã Arã pensando: eu estou indo embora, vai dar tudo certo para mim. Só que o caráter dele precisava ser tratado. E é interessante que quando Deus lhe dá o sonho, Deus traz algumas coisas muito lindas ali naquele sonho. Primeiro que ele fala com Jacó. Olha que interessante, ele está fugindo e o próprio Deus se apresenta para falar. Já aconteceu isso com você? Você está tentando fugir da presença de Deus, está tentando fugir do Santo dos Santos, e de repente Deus de alguma forma se manifesta, ou através de alguém, uma mensagem, uma pessoa chega na sua casa, você abre a Bíblia e Deus está falando comigo. Então eu imagino que Jacó: uau, o próprio Deus veio falar comigo, então esse negócio é importante. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus está falando com você hoje, e o que eu estou falando aqui é importante para você ouvir. Então conecta o teu coração ao céu. Deus quer falar com você, não fique distraído. E naquele sonho, a primeira coisa que Deus faz é firmar a identidade de Jacó. Ele diz: Jacó, eu sou o Deus do seu pai Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu sou o teu Deus. Então ali Deus estava afirmando a identidade biológica e a identidade espiritual de Jacó. Primeira coisa que Deus faz. A segunda coisa que Deus faz é que Deus transmite para Jacó a promessa que era dos seus antepassados. Abraão já tinha recebido a promessa que tinha sido revelada para Isaque, e agora Deus fala para Jacó: Jacó, você vai se tornar um grande povo, eu vou te abençoar. E ele faz uma promessa que provavelmente Jacó, depois de todo o problema que aconteceu na casa do pai, ele teve muitas dúvidas dentro dele. Ele teve muitas dúvidas daquilo que era a herança que poderia vir sobre ele. Mas Jacó observa uma coisa: ninguém parava na escada. Anjos subiam e anjos desciam. Subiam e desciam. Subiam e desciam.
O Juliano vai pedir para sair da igreja depois dessa. Subiam e desciam. O que isso nos mostra? No Santo dos Santos, Deus vai reconhecer quem você é e vai firmar em você a identidade. No Santo dos Santos, Deus vai confirmar as promessas, vai trazer promessa e vai confirmar sobre você. No Santo dos Santos Ele vai dizer: eu vou estar com você. Você vai para este lugar, mas vai chegar um tempo que eu vou te trazer de volta, e eu não vou deixar você até que se cumpra na sua vida tudo o que eu falei, Jacó. Mas no Santo dos Santos também tem processos. Fala comigo, processos. E esta imagem do subir e descer. Vai lá, Juliano. Anjo Juliano. Os anjos subindo e os anjos descendo. Traz algo ao meu coração e ao seu coração. Este é o processo para nós alcançarmos este nível de integridade que nos é pedido no Salmo 15. Eu subo para a presença e Ele reflete a sua imagem sobre mim, e eu desço para praticar aquilo que eu recebi. Eu subo para receber e desço para praticar. Eu subo para receber e desço para praticar. Muitas pessoas querem estar 24 horas adorando, cantando, orando, lendo a Bíblia. Ai, se eu pudesse estar em tempo integral no ministério, então sim, eu seria mais santo, eu seria mais comprometido, porque daí eu estaria constantemente à disposição do Senhor. Ei, Senhor não quer nada disso, porque a verdadeira santidade é manifestada na vida prática. Você sobe para a presença, mas você desce para praticar. Então alguém que diz que está na presença do Senhor, mas quando desce, não manifesta o caráter de Deus, no mínimo, ele esteve viajando na maionese. No mínimo, ele estava perambulando aí pelos lugares altos, mas não chegou à presença do Altíssimo. Olha para quem está do seu lado e diga: ei, a sua vida diária mostra onde você tem subido. Obrigada, Juliana. Vamos aplaudir o Juliano e o Sérgio. Deixa a escada ali, por favor. Sabe, durante este processo, nós começamos a perceber que não adianta fugir, até que Deus mude o nosso nome. Porque Jacó só voltou para aquele lugar em Betel depois que ele teve o seu nome transformado de Jacó para Israel. Agora ele não era mais usurpador, agora ele era chamado Israel, aquele que governa com o Todo-Poderoso, aquele que é soldado de Deus, aquele que é o príncipe poderoso que luta e prevalece. É aquele que vai governar a sua própria vida de acordo com os padrões do céu. Aquele que governa com o Todo-Poderoso. Mas para isso Jacó precisou passar por um processinho. E é esses processinhos que nós muitas vezes desistimos. Quando nós nos deparamos, por exemplo, com os Labões da nossa vida, ele precisava passar pela injustiça para aprender a praticar a justiça. O que aconteceu com Jacó na casa de Labão? Ele foi enganado pelo seu sogro, não só uma vez, várias vezes, porque ele não aprendeu com a primeira lição, ainda ele não estava pronto. Então ele precisou passar por diversas lições. E é tão ruim quando a gente repete nas lições. É muito ruim. Quando você se prepara, por exemplo, para tirar a sua carteira nacional de habilitação,
E você vai e faz o teste prático e reprova. Quem passou por isso? Nossa, muita gente. Não é bom. Porque aí você tem que voltar e você tem que fazer tudo de novo, não é? Tem que esperar mais um tempo, tem que pagar de novo. Ninguém gosta de processo, ainda mais quando tem que repetir o processo. Mais difícil ainda quando tem que repetir o processo. Mas deixa eu falar uma coisa com você, com amor. Deus vai permitir que você repita os teus processos de fracasso tantas vezes forem necessárias, para que Ele encontre em você um coração íntegro. E isso não é falta de amor de Deus. Isso não é porque Ele prefere um ou prefere o outro, ou não prefere você, não. É porque é desta forma que Deus trabalha no caráter dessa natureza caída que o homem tem. Então não fuja do processo, não reclame do processo, mas aprenda já na primeira lição. Observe aqui que Davi diz: pratica a justiça, não que fala sobre ela, pensa sobre ela, ou ouve sobre a justiça. Sabe, querido, porque simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Martim Lutero diz o seguinte: a obra da justiça é a única em que podemos ter esperança de reconhecimento e consolidação da nossa salvação. Todas as outras obras que nos impelem ou atraem sobre um espetáculo de santidade são frutos do vazio. Eu encontrei uma citação de um homem chamado, já falei sobre ele aqui uma vez, e vou trazer uma outra frase dele. Thomas Boston. Especialistas em anatomia observaram que no homem a língua é ligada ao coração por uma corda dupla. Ao cristão cabe, de coração, falar a verdade. Eu vou pedir muito delicadamente que você olhe para a pessoa que está do seu lado, se você tem liberdade, e mostra a língua para ela. Mostra a língua assim, ó. Quando criança, minha mãe falava que mostrar a língua era falta de educação. Mas toda vez que você vai ao médico, uma das primeiras coisas que o médico pede é que você mostre a língua. Interessante, não? E olha só, uma rachadura no centro da língua mostra um possível quadro de desidratação. Falei para você que hoje eu vinha com uma veia de ensino. Se a rachadura encontra-se na ponta da língua, é o coração quem está precisando de cuidados. A ponta muito vermelha, por sua vez, representa um grande estresse mental. Para a medicina tradicional chinesa, a língua é o segundo ponto mais importante do corpo para o diagnóstico de doenças e pode falar muitas coisas sobre o funcionamento do organismo humano. O diagnóstico para os chineses tem 4 tempos. E no primeiro tempo é observado como está a sua língua. E 5 aspectos são observados: a cor, a saburra, que é a camada que se forma sobre o órgão, o volume da língua, se ela é estreita ou larga, as veias sublinguais e a textura. Cada uma dessas características pode estar em toda a extensão da língua ou apenas em uma área. O local da alteração é fundamental para o diagnóstico. A ponta da língua está ligada ao coração e à mente. O canto da língua aos pulmões e às mamas. Já a lateral da língua diz respeito à vesícula biliar e ao fígado, enquanto a base fala sobre a bexiga e os rins. Temos ainda o centro do órgão, que se relaciona com estômago, baço e pâncreas. Quando o órgão está vermelho escuro, você já vai entender porque eu estou falando sobre língua. Quando o órgão está vermelho escuro, a circulação sanguínea não está funcionando corretamente.
Pontos roxos apontam para a possibilidade de tumores. Línguas mais largas, com marcas de dentes nas bordas, são características de doenças imunológicas ou do sangue. Já as línguas muito finas apontam para uma hiperfunção do organismo, ou seja, um ou mais órgãos estão sobrecarregados. Agora vamos para isso é o que a medicina chinesa fala a respeito da língua. Agora vamos ver o que a medicina do céu fala sobre a língua. Mateus capítulo 12, versículo 34, diz assim: raça de víboras. Eu fico imaginando Jesus falando assim: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? É claro que não, não foi assim que Jesus falou. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Opa, a Bíblia está falando que o coração tem a ver com a língua. Tiago capítulo 3, versículos do 5 ao 6. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Qual a próxima característica do Salmo 15? O que não difama com sua língua. Um cristão íntegro é aquele que não difama com a sua língua. Como está a sua língua? Se o Espírito Santo hoje passar e fazer um exame na sua língua, o que ele vai encontrar? Porque se a boca fala daquilo que está cheio o coração, e se a medicina já prova que através da língua vai se encontrar todas as, ou é claro que outros exames são feitos, ali no outro texto que eu li, fala que e esse é um diagnóstico que é colocado junto com estudos mais profundos, mas ali já tem uma sinalização de como está o corpo, como está funcionando o coração, pulmão, rins, pâncreas, estômago. Vamos trazer isso agora para a nossa vida espiritual. Como está a nossa vida? É manifesto por aquilo que nós falamos. O nosso coração pode estar escondido dentro de nós, até que a gente abra a boca. O salmista está dizendo: não difama. O que não difama. Sabe, queridos, os difamadores, eles são gritos do diabo, são berros do diabo, para deflagrar a discórdia, mas estes são os piores, pois aumentam o fogo de onde ninguém os vê. Chame-se difamador o fofoqueiro. Olha para quem está do seu lado e diz: sou de mim, fofoqueiro. Sabe, querido, a fofoca consiste na disseminação de coisas que você viu ou ouviu, ou na verdade, e que são verdade, mas que não é da sua conta. Ah, pastora, pelo amor de Deus, pastora, é que eu não vou falar daquele negócio lá que eu vi. Seja um homem íntegro, seja uma mulher íntegra, e fale com quem diz respeito. Se no seu coração há hombridade, se no meu coração há um caráter de Deus, eu não vou falar da vida do Josiel com o Carlos Turcati, eu vou falar da vida do Josiel com o Josiel. E eu vou falar tomando todo o cuidado para ter a certeza de que eu não vou estar ferindo a integridade dele.
Quando nós difamamos e nós falamos a respeito de outras pessoas, e quando falamos aqui no púlpito, muitas pessoas pensam assim: nossa, será que alguém está falando mal dos pastores, está falando da liderança? Não, meu querido, nós nunca vivemos um tempo tão maravilhoso como igreja. Conversamos sobre isso, eu e o pastor Josué ontem. Se estão falando, não está chegando no nosso ouvido, glória a Deus. Porque só vem para contaminar, porque fofoca só vem para contaminar. Eu estou falando é da sua vida, eu estou falando é da sua família, eu estou falando é da sua casa. Porque você fala mal da sua família para membros da sua família. Eu estou falando do seu grupo de amigos. Não, mas aqui, algum tempo atrás a gente tinha algumas pessoas que usavam o termo: não, mas aqui é a embaixada do reino, e na embaixada do reino a gente pode falar. Ei, mas que embaixada do reino é essa que fala mal da vida dos outros? Na embaixada do reino, você deve falar tudo aquilo que é bom e que vai agregar à reputação das pessoas. Nós estamos vivendo um tempo de rede social agora, que a fofoca se institucionalizou. Você faz fofoca e recebe curtida. Você faz fofoca e as pessoas vão retweetar o que você colocou. Meu irmão, o verdadeiro cristão cuida da sua própria vida e cuida da vida do irmão na oração. E se ama ao nível de confrontar o irmão, vai chamar o irmão em amor e vai falar: meu irmão, eu soube ou eu vi, mas tenha coragem de falar: eu soube, porque fulano me falou. Eu estava conversando com o pastor Josué um dia e eu disse assim: eu acho que eu vou colocar uma plaquinha lá na minha sala e vou colocar assim: aqui é proibido fofoca. Porque é um tal de pessoas sentando e falando assim: pastora, eu ouvi falar que o Saulo, sempre o Saulo, eu ouvi falar que fulano, ouviu falar quem, quando, onde, o quê? Porque senão é fofoca. Hoje é dia de ensino. Hoje é dia de ensino. Ah, meu filho, eu ouvi falar que... Ô mãe, quem falou? Porque lá em casa é assim: ó filho, tem um negócio aí que estão falando, tá? Eu quero saber, mãe, quem falou? Porque a gente ensinou Samuel, Rubi Daniel e Marcos Vinícius assim. Porque se alguém falou, tem uma língua que falou, e essa língua tem dono, e eu preciso saber quem falou. Mas daí vão confrontar, e daí vai dar bagunça. Já deu, e a bagunça deu quando você emprestou a sua língua para o diabo, e essa língua vai queimar no inferno. É isso que Tiago fala. Porque quando você está disposto a falar mal da vida de outro, significa que você também está disposto a que outros falem mal de você. Por isso que a maioria das vezes os fofoqueiros, eles só são tratados quando ele é envolvido numa grande fofoca. Daí ele começa a ver e fala assim: nossa, como que eu prejudicava assim as pessoas? Pastora, isso aí você devia ensinar, pastora, para quem não é cristão. Sim, desejei eu dar comida mais sólida para vocês hoje, mas cabe o Espírito Santo me disse para trazer leitinho ainda. Isso é leite, mas é necessário. Querido, não existe embaixada. O Espírito Santo não está presente onde você está falando mal da vida dos outros. Não se reúna para falar mal da vida dos outros. Não, mas é minha amiga, ela vai... Não, ela está presente. Você está falando da sua amiga, mas ela está presente? Você teria coragem de falar isso que você fala no grupo de amigas para esta pessoa, se ela estivesse presente? Não é porque ela não tem maturidade para ouvir. Não, é você que não tem maturidade para amar sua irmã a ponto de não fazer fofoca a respeito dela. É simples assim. A palavra de Deus diz que a verdade, ela é como maçãs de ouro servida em uma bandeja de prata. Ela é preciosa,
mas ela deve servir para a redenção. E volto a dizer, essa mensagem não tem nada a ver com o que andam falando da liderança, porque não tem ninguém falando mal da liderança. Essa mensagem tem a ver com a integridade do cristão. Quando alguém fala assim, ó, olha só, fulano falou isso, isso. Ah, não falou não, porque esse não é o caráter do fulano. Esse não é o caráter do fulano. Eu conheço meu irmão. Eu conheço meu irmão e meu irmão nunca falaria um negócio desse. Se meu irmão tivesse algo para falar a meu respeito, ele viria falar comigo, porque ele é um homem que honra as calças que ele veste. Ele é um homem de palavra. Ah, eu tenho um bom caráter porque eu pago as contas. Tudo bem, com relação a pagar as contas, você honra a calça que você veste, mas você honra a palavra que você fala? Quando eu falei sobre a institucionalização da fofoca nas redes sociais, gente, até CPI de fake news saiu. Quando você vai para a rede social hoje, você não sabe o que é verdade, o que é mentira. Os canais do Fofocalizando tá bombando. Vou falar uma coisa para você, está destituído o canal do Fofocalizando aqui na Safe, em nome de Jesus. Porque você é aquele que sobe a escada e vê que Deus é um Deus de verdade, que Deus é um Deus que trabalha até o dia de hoje, para que eu e você possamos ser transformados de glória em glória. Aí quando você desce, você vai se relacionar com seus irmãos, o mínimo é você manifestar esse caráter de Deus na vida dos teus irmãos. E para o último ponto, ali o salmista está dizendo que não empresta dinheiro com usura. Sabe o que é usura? Juros. Fala juros. Que caiam os juros. Todo mundo diz isso, né? Todo mundo diz isso. Mas deixa eu falar para você algo. Eu quero que você vá para Levítico. Fugiu o meu texto de Levítico aqui, gente. Mas eu vou encontrar. Levítico 25, do 35 ao 36. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento, visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Seria muito mais fácil pegar esse texto aqui de Salmo, que diz que não empresta seu dinheiro visando lucro, e dizer assim, ó, ninguém deve cobrar o juro um do outro. Muito mais fácil. Estabelecer isso como uma regra. Então você ia chegar para o César, falar, César, a Bíblia diz que você precisa me emprestar dinheiro e que você não pode cobrar juro. Se você cobrar juro de mim, César, você está indo contra a Escritura. Então, olha, você é meu irmão em Cristo, você me empresta. Aí o César vai dizer assim, não, mas o banco onde eu trabalho, né, o Sicredi só empresta se você pagar juro. Não, mas você pode emprestar do seu bolso, então, meu irmão. A Bíblia fala que é para dar a César o que é de César, é verdade. E é exatamente isso, querido, nós precisamos entender o espírito da lei, para que nós não caminhemos em um caminho dos folgados,
daqueles que não gostam, por exemplo, de trabalhar e querem ser sustentados, daqueles que não se comprometem com uma vida reta, vive entrando em problemas financeiros. E agora, é o seguinte: os meus irmãos precisam me suprir, eles têm que me emprestar dinheiro e não pode cobrar juro. Deus já antecipa isso lá no livro de Levítico. Ele diz: olha, é o seguinte, o emprestar a juro é quando? O emprestar e não cobrar juro é quando o seu irmão estiver passando necessidade. Ah, mas eu quero trocar de carro, então eu vou emprestar dinheiro e não pode cobrar juro. Não. Ah, mas eu quero investir na minha empresa, então o irmão lá tem dinheiro, então ele pode me emprestar e não cobrar juro. Não é assim. O espírito da lei aqui está dizendo: você está passando necessidade, então o irmão deve te dar. Se porventura o irmão não pode te dar e suprir a sua necessidade, então que ele empreste, e daí não te cobre juro, mas é para a sua necessidade. Olha para o seu irmão do seu lado e fala assim: necessidade não é desejo, não é vontade, não é sonho. Ah, eu estou com um sonho agora de ir para Maldivas, então agora eu vou emprestar um dinheiro e o irmão não vai me cobrar juro. Mas como não vai te cobrar juro, cara? Deixa de ser folgado. É isso que a Bíblia está dizendo. E o último: não aceita suborno contra inocente. Querido, não negocie princípios. Quando se fala em suborno, não está se falando só em dinheiro. Nós podemos ser subornados, inclusive, com amizade. Negocia princípio e mantém certas amizades, porque tem interesse nessas amizades. Ah, então eu tenho interesse em manter uma amizade com o fulano. Você está sendo subornado e você está subornando. Não vou entrar tão profundamente nesse assunto, porque o tempo já foi. Ao final disso tudo, você pode me perguntar: como eu posso me tornar um adorador tão íntegro assim? Primeiro, identifique-se com Cristo. Segundo, ande na luz. Deixe o Espírito Santo mostrar o que tem dentro de você e que precisa ser tratado. Terceiro, não se aparte do santuário, como falamos na semana passada. E quarto, humilhe-se diante de Deus tantas vezes quanto forem necessárias. O que é humilhar-se diante de Deus? É subir a escada. Subir a escada para pedir que o Espírito Santo faça uma vistoria completa em você. Somente Ele pode revelar quem eu sou e o que tem dentro de mim que precisa ser transformado. Somente Ele pode revelar em que nível você está. Deus não busca filhos perfeitos, mas Deus está nos aperfeiçoando em amor. Deus está nos transformando de glória em glória. Mas não se amolde ao padrão deste mundo. Deixe que o Espírito Santo te transforme de dentro para fora. E quando transformar de dentro para fora, você vai ser como uma engrenagem de um relógio. Tudo que estiver no seu coração, os seus lábios vão transmitir. E o que os seus lábios vão transmitir é aquilo que você vai praticar. Você não vai precisar forçar-se a ser um cristão. Isso vai ser natural, porque o Espírito começa a gerar os frutos em você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pastor Josué vai estar ministrando a ceia. Fecha seus olhos, por favor. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e que tem o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais,
Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Senhor, nós abrimos hoje o nosso coração. E com o nosso coração, Senhor, diante de Ti, nós te pedimos que Tu entres, Senhor, que Tu entres e verifique, e sonde o nosso coração. Senhor, nós estamos vivendo neste tempo, onde o sistema, Senhor, tem de todas as formas tentado corromper o nosso coração. Mas nós sabemos, ó Deus, que aquele que tem a identidade em Ti, tem, Senhor, o seu nome mudado, como aconteceu com Jacó. Senhor, e a partir daí, nós podemos manifestar, Senhor, as Tuas características. Nós podemos revelar, Senhor, o Teu caráter. Senhor, aqui dentro deste salão, não há ninguém maior ou melhor do que o outro. Aqui dentro deste salão, Senhor, todos nós necessitamos da Tua graça, necessitamos do Teu perdão, necessitamos da Tua misericórdia, necessitamos, ó Deus, que o Senhor nos transforme, necessitamos, Senhor, que o Senhor nos auxilie, Senhor, e nos leve a vencer os processos da nossa vida. Todos aqui, Senhor, estamos em busca de manifestar cada vez mais, Senhor, a Tua glória, através não somente de discursos, Senhor, sobre a Tua palavra, mas de prática, Senhor, de vida prática, Senhor, para que o mundo possa olhar para nós e reconhecer, sim, que nós subimos ao alto monte do Senhor, ao santo monte do Senhor, sim, que nós habitamos na Tua presença, e por habitar na Tua presença, a nossa vida prática revela, Senhor, revela a Tua cultura, e não a cultura desta terra. Senhor, perdoa, Senhor, se temos pecado contra o Senhor, se temos pecado contra os nossos irmãos, se temos pecado contra os nossos semelhantes. Perdoa, Senhor, se a nossa justiça tem sido, Senhor, somente de falar, mas não praticamos, Deus, aquilo que o Senhor já nos ensinou. Perdoa-nos, Senhor, se somos ouvintes e não praticantes da Tua palavra. Que nesta noite, Deus, o Teu Espírito encrave no nosso coração, Senhor, e marque no nosso coração, Senhor, esta palavra, que a verdadeira adoração e a verdadeira santidade é manifestada na prática de vida diária. Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, e por consequência, Senhor, falarmos somente aquilo que é bom, somente aquilo que é agradável, somente aquilo, Senhor, que venha agregar, Senhor, que venha agregar e não venha, Senhor, denegrir, ó Deus, a reputação dos nossos semelhantes. Pai, em nome de Jesus, assim como o profeta pediu, Senhor, eu oro, Senhor, para que o Senhor tome, Senhor, a tenaz do Teu Espírito, Senhor, e queime os nossos lábios nesta noite, queime os nossos lábios nessa noite, que os nossos lábios, Senhor, o Senhor possa receber somente o perfeito louvor, a perfeita adoração, saindo, Senhor, de um coração íntegro, saindo de um coração puro, saindo, Senhor, de mãos, Deus, sem ira, sem contenda, de mãos limpas, Deus, que não faz o mal. Senhor, em nome de Jesus, diante da mesa do Senhor nessa noite, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, e mais uma vez te pedimos, lava-nos, Senhor Jesus, lava-nos e purifica-nos de todos os pecados, nos faz dignos nesta noite de participar do Teu corpo e do Teu sangue, até que o Senhor venha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra, que ela entre no seu coração,
seu corpo, sua alma, seu espírito, e que você seja praticante dela em nome de Jesus. Que você seja um adorador inabalável para a honra e glória do Senhor.